Oi, gente, tudo bem? Vamos então para nossa outra aula, né? Próxima aula de projetos. Tá, na aula de hoje a gente vai ver então como fazer o traçado da tubulação. Mas olha só, o que a gente já fez até agora, né? Primeiro a gente fez então a previsão de carga, depois a gente determinou o tipo de fornecimento, né? Através do cálculo de demanda, né? Que se a carga era maior que 25 kW, a carga instalada, a gente precisava fazer o cálculo de demanda. Depois, então, na última aula, né, a gente fez a divisão de circuitos, ou seja, né, a gente considerou ali a potência, né, a proximidade, fez a divisão de circuitos, considerou alguns critérios, né, como, por exemplo, se o circuito, né, se o equipamento ele precisasse de uma corrente maior que 10 amperes, ele ia ter que ter um circuito específico para isso, certo? E uma coisa que eu falei para vocês cuidarem, também na divisão dos circuitos, era para ver se as cargas estivessem próximas, né? Falei para vocês tentarem cuidar para não pegar, sei lá, uma coisa lá na sala e outra na área de serviço e colocar no mesmo circuito, tá? Então, até para ajudar nisso, para pensar nessa distância, a aula de hoje a gente vai ver, então, como fazer o traçado, né, da tubulação e também dos circuitos, né, colocar onde cada condutor vai passar, tá? Eu já falei para vocês na aula passada, né, depois de fazer a divisão dos circuitos, já colocar os pontos na planta, certo? E indicar o lado ali, né, qual é a potência e também qual é o circuito aqueles pontos eles pertencem, né? Então hoje, talvez, depois da aula de hoje, vocês reflitam e talvez troquem algum circuito, alguma coisa, tá? A gente sempre pode ir modificando o que a gente já fez, né? De modo a melhorar o nosso projeto. Bom, mas o que então vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai fazer a localização do quadro na nossa planta, tá? O que é o quadro, né? Aquele quadrinho que a gente tem em casa que tem todos os disjuntores ali, tá? Que ele serve para proteção, né? Então, onde tem que estar o quadro da nossa planta? Bom, preferencialmente no centro da carga. O que seria isso? Tá? Eu vou mostrar para vocês então como a gente encontra o centro da carga. Mas por quê? Porque olha só, se ele estiver bem no centro, né, vocês pensem que para a gente ir puxando os condutores do quadro, não vai ser a distância tão grande, né? Porque já vai estar bem central. Assim a gente vai economizar condutores, certo? Além de que, pela norma, ele também está num lugar acessível, tá? E que seja funcional. Porque imagina vocês colocam atrás de uma porta ou um local que não seja de fácil acesso, ou sei lá, que um quarto seja sempre trancado. Se acontecer alguma coisa que tu vai ter que chegar até o quadro, né, para desligar os disjuntores, imagina você pegando alguma coisa, de algum problema no circuito, tu tem que, né, ter fácil acesso para tu ir lá e desligar. Então, né, a gente tem que pensar nisso também. Aqui tem uma forma de como calcular o centro de carga, que é de acordo com as coordenadas, tá, da planta e também com as potências. Eu vou mostrar um exemplo rapidinho aqui para vocês, só para vocês verem. Esse é um dos métodos, tá, para a gente localizar o quadro. Então, aqui então, ó, só mostrando, né, que tem que estar de fácil acesso, não pode estar atrás de um armário, por exemplo, né, imagina como é que vocês vão conseguir acessar isso. E também ele tem que ser próximo do medidor, tá? Por quê? Porque normalmente os cabos que vêm do medidor até o quadro, eles são os mais caros, porque eles têm bitolas maiores, tá? Então, a gente também, se a gente colocar ele muito longe do medidor, a gente vai ter um custo maior, porque esses cabos, como são mais grossos, eles são mais caros. Então, olha só, digamos que aqui a gente tem uma planta, tá? Ela tá sem as divisões das paredes, tem só as cargas. Né? Então, por exemplo, tem as lâmpadas aqui, e aqui tem algumas tomadas, ó, aqui também, aqui tem um motor. Então, como eu faço? Eu vou fazer aqui ó, uma divisão tanto no eixo Y quanto no eixo X, das distâncias, tá? Então, ó, eu dividi aqui minha planta ó, no eixo Y e no eixo X, tá? E eu vou localizar as cargas. Por exemplo, ó, a tomada 1, se eu vir aqui, ó, então, ó, ela tá aqui no eixo Y ó, em 14 metros e no eixo X ela tá aqui em 7, tá? Então, essas são as coordenadas dessa minha carga T1. Assim como da T2, as lâmpadas também, então vocês vão fazer isso com todas as cargas do circuito de vocês, tá? Tendo essa divisão aqui, né, nos eixos, as coordenadas, vocês vão pegar, então, e multiplicar pela potência. Por exemplo, a carga 1 lá, que estava lá no 8 ou 7 metros, eu vou multiplicar, por exemplo, por 100 watts, que é a potência dela, tá? E vou fazer isso para todas as cargas, tanto em X quanto em Y, tá? E assim, as coordenadas que eu achar aqui vai ser onde vai ser localizado o meu medidor, tá? Vai ser o centro de carga da minha planta, certo? Nem sempre a gente vai conseguir instalar exatamente nesse ponto, tá, pessoal? Mas a gente tem que achar um ponto próximo que tenha fácil acesso, né? Por exemplo, se esse ponto está no meio da minha sala, a gente não vai instalar no meio da sala, né? A gente vai instalar numa parede, tá? Mas lembrem que tem que ter fácil acesso. A gente pode, né, modificar, não vai ser exatamente nesse ponto calculado.
tá? Mas olha só, se a gente colocasse no ponto ideal, ó, somando aqui as distâncias a cada carga, ó, daria 104 metros, por exemplo, nesse exemplo. Já se eu colocar ela num ponto muito distante, somando todas as distâncias aqui, ó, deu 218, ou seja, deu um aumento de 110% na distância. O que isso vai impactar? No custo dos nossos condutores. A gente vai ter que gastar muito mais condutores para ligar essas cargas do que se a gente colocasse no local correto ali, que era o centro de carga, tá? Então, né, é bem importante aí vocês verem onde vai ficar o quadro de distribuição. Lembrando, tem que ser um lugar de fácil acesso, tá? Eu vou deixar um vídeo para vocês também, tá? Vou deixar aqui no Google Classroom para vocês verem também algumas dicas aí de onde colocar o quadro de distribuição, tá? Tem que ser próximo, né? Como vocês viram né, esse cálculo aqui, né, da potência, então ele tem que ser próximo também das cargas de maior potência, né? Esse vai ser o centro de carga da nossa residência. Bom, nós já colocamos então o quadro de distribuição, tá? O que a gente faz agora? A gente vai traçar os eletrodutos, fazer o traçado dos eletrodutos. Como a gente faz isso? Então, a gente vai pegar do quadro de distribuição e vai traçar, né, a tubulação, primeiramente para os pontos de luz, tá? Para os pontos de luz que estão embutidos no teto, tá? Depois que a gente fizer isso, a gente vai pegar, então, interligar os interruptores, as tomadas aos pontos de luz, tá? Como assim? Olha só. Isso aqui seria um desenho de uma planta, né? E para vocês verem, então, aqui a gente tem as tomadas, os interruptores, o quadro. Dentro da parede tem tubulações, tem eletrodutos que interligam tudo isso, e é por dentro desses eletrodutos que passam os condutores, tá? Então, veja só, aqui a gente tem, por exemplo, uma planta aqui em 3D, que a gente vê, ó, o traçado dos eletrodutos, né? Ó, então aqui, ó, não sei exatamente onde está o quadro, mas olha, a gente está, então, ó, interligando primeiro os pontos de luz, ó, e dos pontos de luz, então, puxando para as tomadas, né? Ó, tá vendo bem para as tomadas, mas primeiro, então, todos os pontos de luz, eles têm essa interligação, e daí é deles que se deriva para as tomadas e interruptores, tá? Ó, aqui, por exemplo, a gente tem uma instalação com os eletrodutos externos, né? Então a gente consegue né, enxergar por onde estão passando os eletrodutos. Já pode ser interno também dentro da parede, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, essa foto de uma construção, ó, que aqui eles estão passando, os eletrodutos estão sendo interligados aos pontos de luz no teto. Esse desenho também aqui, ó, tem o ponto de luz aqui no teto e é daqui que né, chegam e se ramificam os eletrodutos. E só para vocês verem aqui alguns exemplos, então, essas aqui são as caixas que são usadas, tá? Dentro da parede ali, ó. Então, por exemplo, para os pontos no teto, ó, normalmente são essas caixas redondas. Já nas paredes, então, tem essas caixinhas retangulares aqui, tá? Então, a gente tem que cuidar também quantos eletrodutos a gente vai colocar em cada local, porque isso aqui vocês estão vendo que tem esses furinhos aqui, que é para colocar os eletrodutos, então a gente não pode colocar o número de eletrodutos que a gente quiser, né? Tem um limite. Olha só, essas caixas octogonais, que são essas aqui, tá? A gente tem que colocar no máximo 6 eletrodutos, tá? Então, cada lâmpada que a gente vai ter lá não pode chegar mais de 6 eletrodutos nela, tá? E as caixas retangulares, então, nas paredes, a gente não pode colocar mais de 4, tá? O que isso pode... Imagina se tiver muito condutor ali, vai ser ruim, porque pensem em como isso é executado, né? A pessoa tem que ir lá e tem que ir passando os fios. Se tiver um número muito elevado de fios, a pessoa não vai conseguir passar, tá? Então a gente tem que pensar em tudo isso, certo? Também pensando daí depois, né? Claro, a gente vai passar primeiro os eletrodutos para as lâmpadas, né? Das lâmpadas a gente vai puxar para os interruptores e para as paredes, para os interruptores e para as tomadas. Depois que a gente fizer passar os eletrodutos, né? Fazer o traçado dos eletrodutos, a gente vai fazer então colocar qual é a fiação que vai passar, né? Representar os condutores que vão passar em cada um. Tá? Por exemplo, se eu for ligar o circuito 1, aí eu tenho que passar o fase, o neutro ou o terra. Tá? Então, assim, uma coisa que a gente vai evitar também é passar mais de 6 ou 7 condutores por eletroduto. Tá? Por quê? Bom, primeiro, né, por isso, porque vai ser muito difícil de passar fiação se tiver muitos fios, né, no mesmo eletroduto. E também, assim, a gente está fazendo esse passo agora, né, de colocar, né, representar tudo na planta ali, a fiação, porque para a gente fazer o dimensionamento tanto dos condutores quanto dos eletrodutos, a gente precisa saber quantos condutores vão passar em cada trecho, tá? Porque assim, ó, para dimensionar o condutor depende também de quantos condutores estão agrupados no mesmo eletroduto, tá? Esse é um dos fatores de projeto, então a gente precisa saber quantos condutores estão passando juntos pelo mesmo eletroduto, tá? E se tiver muito condutor passando junto, isso vai fazer com que o condutor projetado seja maior, tá?
sendo o condutor maior, a gente também vai precisar de eletrodutos maiores, tá? E que isso vai acarretar em maior custo. Então a gente tem que também pensar aí, né? Tentar evitar, né? No máximo ali 6 a 7 condutores por eletroduto. Bom, passados os eletrodutos, a gente vai representar a fiação. O que seria isso? Representar quais condutores passam em cada trecho, tá? E também nesses condutores a gente vai identificar a qual circuito eles pertencem. Eu vou fazer um exemplo agora no quadro, mostrando para vocês, né, como a gente faz a ligação de tomadas e também de interruptores, tá? Que é o que a gente tem na nossa casa, tá? Tipo, que fio que é utilizado, se é fase, se é neutro, como é que foi feita a ligação, tá? A gente também vai ter que representar no futuro qual é a bitola, tanto do condutor quanto do eletroduto. A gente não vai fazer isso ainda hoje, por quê? Porque a gente ainda não dimensionou, né? A gente primeiro vai fazer o desenho da planta, depois a gente vai lá e vai dimensionar os condutores e eletrodutos, e daí a gente vai voltar para a planta e vai representar isso na nossa planta, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, tá, pessoal, então, como é feita, né, essa representação da fiação, né? Como que liga a tomada e interruptores, certo? Bom, gente, aqui eu vou mostrar para vocês só como faz a ligação, né? O que precisa, quais condutores precisam, né? Dependendo do que a gente for ligar. Tá? Eu só desenhei uma planta meio improvisada aqui pra gente ir fazendo isso, tá? Pra gente ir aplicando o que a gente viu. Então, aqui, o que eu precisaria primeiro seria colocar meus pontos, né? Colocar os pontos na planta que vocês já fizeram isso. E também a gente precisa primeiro ver, né, onde vai estar qual a distribuição, que vocês viram ali, né, como calcular, como ver, né, onde é o melhor lugar para colocar o quadro. Eu vou colocar aqui na minha planta fictícia, né, vou colocar ele aqui nessa parede, tá? Só pra gente ir se baseando, né, e colocando os outros pontos. E aqui eu posso, né, por exemplo, eu vou ir mexendo nesses dois cômodos aqui, tá? Eu vou colocar então uma lâmpada no meio deles. Tá? E como a gente faz? Bom, a gente vai puxar eletrodutos, então, né? Sempre dou quadro de distribuição para as lâmpadas, tá? Como a gente já viu, tá? Então, por acaso aqui, né? Eu vou puxar um para cá. Certo? E aqui eu vou ter um interruptor simples e já aqui eu vou ter um interruptor paralelo, tá? O three-way. Então, eu vou só simbolizar ali, né? Vocês lembram que, bom, aqui a gente tem a simbologia das lâmpadas, né? É só um círculo e o interruptor é um círculo menor. Então, o interruptor simples é um círculo que não é preenchido e o interruptor paralelo é um círculo que é preenchido. E daí a gente tem dois. Então, aqui eu vou colocar o interruptor simples e a letra, né? Que é a mesma letra que a gente vai colocar lá na lâmpada. E aqui eu vou colocar o interruptor paralelo, então que a simbologia dele, né, ele é preenchido. E eu vou colocar outro aqui nessa parede, tá? E aqui na lâmpada também. Certo? Então, temos aqui o interruptor simples e aqui o interruptor paralelo. Eu vou colocar também uma tomada, tá? Agora, eu vou colocar uma aqui e outra lá, tá? Então, vou colocar uma tomada aqui. Né, vocês lembram que a simbologia da tomada é uma flechinha. Então, no caso aqui, a gente tem uma tomada média, né? Porque ela é metade preenchida, metade não. E aqui eu vou colocar uma tomada alta, por exemplo. Ou uma tomada baixa. Vou colocar uma tomada baixa. Tá? Então, temos ali a nossa tomada baixa. Lembrem, tá, pessoal, que aqui eu tô colocando assim, né, de qualquer forma, mas vocês têm que ver conforme o projeto de vocês, né? Que vocês, essa parte de local e os pontos na planta, vocês já fizeram, tá? Os eletrodutos que a gente vai puxar, então, para aqui, para os interruptores e para as tomadas, a gente puxa daí da caixa da lâmpada, tá? A gente não vai puxar direto do quadro. Então, no caso aqui, eu vou puxar, por exemplo, aqui para o interruptor, tá? E aqui daí por dentro da parede eu vou puxar do interruptor para as tomadas, que nem aqui, eu vou puxar um aqui para o interruptor, e daí um para cá, por exemplo, para a tomada, e vou puxar aqui por dentro da parede para o interruptor, tá? Então, no caso, eu passei os eletrodutos ali, né? Agora eu tenho que ver o que eu vou passar, quais circuitos vão passar, né? Que condutores vão passar. Bom, então assim, ó, pra gente ligar uma tomada, tá? A gente vai ligar o quê? O fase, o neutro e o terra, né? Vocês sabem que como as tomadas do padrão que a gente utiliza agora, elas têm 3 pinos, tá? Então, a gente vai ligar o fase, o neutro e o terra na tomada, tá? Então, por exemplo, digamos que essa tomada aqui é do circuito 2. Lembra que a gente sempre vai representar também o número do circuito, né? Ou vou chamar de 1. Então, essa aqui é a minha tomada do circuito 1.
e essa aqui é do circuito 2, tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou puxar, né, pra cá, eu tenho que chegar com o fase, o neutro e o terra, certo? Então, né, é isso que eu tenho que puxar daqui, né, saindo com a distribuição até pra cá e até chegar lá, tá? Então, eu tenho que representar todo esse caminho desse condutor até chegar lá, tá? Eu vou representar aqui o neutro, né, vocês lembram da simbologia do neutro? Que ele é assim. Claro, depende aqui, então, ele tá, né, no eletroduto. Que no caso, assim, só o símbolo reto seria o eletroduto embutido, então, na alvenaria, tá? Bom, vou puxar o condutor neutro, então, aqui, né? Ele vai estar saindo aqui, então. Vai estar vindo pra cá também. Tá? Então, eu puxei o condutor neutro. Agora eu tenho que puxar o fase, né? O fase aqui, no caso, cada circuito vai ter o seu condutor neutro e o fase. Em cima do fase, a gente vai colocar o número do circuito. A representação do fase, né? Lembrem, é só um risquinho assim. Então, esse é o condutor fase. No caso aqui é o circuito 1, né? Então, eu vou colocar um aqui, o 1 aqui e o 1 aqui. O terra, ele é o mesmo, né, para todo o circuito. Então, também tem que representar agora o terra chegando à tomada, porque a gente liga esses três condutores na tomada, né? O fase, o neutro e o terra. Então, o terra, ele é representado assim, um Tzinho. Então, eu vou ligar aqui, nesse trecho e nesse trecho também, tá? Então, agora a minha tomada, né, tem todos os condutores que ela necessita. Tem o fase, o neutro e o terra. Bom, falta aquela lá também, né? Eu vou ter que fazer isso para todas as tomadas. Então, também vou passar o fase, o neutro e terra até lá. Então, primeiro aqui eu vou representar o neutro. A gente tem que fazer sempre tudo na mesma escala, tá, pessoal? O meu desenho aqui não tá tudo na mesma escala, né? Eu tô desenhando algumas coisas maiores, algumas menores, mas vocês prestem atenção nisso daí, ó. Lembrem que em cima do fase a gente coloca o número do circuito. Então, eu representei aqui, ó, o fase e o neutro, né, daqui até lá, porque, né, é o caminho que ele vai percorrer até chegar à tomada, e falta o condutor terra, então. Tá? Então, pronto, minhas duas tomadas estão ligadas, né, uma aqui do circuito 1, outra lá do circuito 2. Então, tomadas, tá? A gente vai fazer a ligação de fase, neutro e terra. Por quê? Porque a tomada, se vocês pensarem, ela é um quadradinho, né? Que tem aqui os três terminais, certo? Então, o que a gente vai ligar nela, né? A gente vai ligar, deixa eu pegar as cores. Então, de um lado aqui, a gente liga o fase. No meio, a gente vai ligar o terra. E no outro lado a gente vai ligar o neutro, tá, pessoal? Então, vai esses três condutores aqui na nossa tomada. Certo? Então, essa é a ligação de uma tomada, tá? Não esqueçam, todas as tomadas vão ter que ligar o fase, o neutro e o terra, tá? Sendo que tem que ser o fase e o neutro do circuito específico, né, que aquela tomada está inserida. Então, vocês já fizeram a distribuição dos circuitos, agora então vocês têm que, né, levar até aquele circuito até a tomada lá, tá? Então, isso aqui seria uma tomada. Certo? Agora, então, a gente vai ver como faz a ligação dos interruptores, tá? Eu vou fazer um desenhozinho aqui para mostrar para vocês, então, tá? Então, vamos ver. Bom, interruptor simples, a gente tem um ponto só para acionar a lâmpada, né? Esse interruptor, né, aquele que a gente aperta, atrás dele ele tem dois terminais, tá? Então, se vocês pensarem, eu vou desenhar aqui, então, um interruptor simples, ó. Pense que esse é o interruptor, tá? Ele tem dois terminais, que são dois lugarzinhos ali atrás deles que tu consegue conectar os fios, tá? E pensem que a nossa lâmpada tá aqui, tá, gente? Vou desenhar uma lâmpada aqui, tá? Então, como a gente faz? Bom, a gente liga na lâmpada direto o neutro, tá? Então, sempre a gente vai ligar o neutro direto na lâmpada, tá? Então, aqui eu vou ligar o neutro.
tá? E o que a gente faz? A gente vai seccionar o fase. O que significa isso, né? A gente vai ligar o fase aqui num dos terminais do interruptor. E do interruptor para a lâmpada, a gente vai puxar um fiozinho que a gente chama de retorno. Então, ó, aqui do interruptor para a lâmpada, a gente vai puxar o retorno. Certo? Essa é a ligação, então, de um interruptor simples. Por quê? Porque o interruptor nada mais é que ele tem um contato aqui dentro, né, gente? Então, olha só. O interruptor ele tem um contato dentro, tá? Então, ó, por exemplo, aqui esse contato está desligado, né? Então, como não está encostando aqui os dois terminais, não tem corrente elétrica, daí a lâmpada está desligada. Quando vocês pressionarem ali o botãozinho, esse contato vai fechar. Tá? Então, esse contato vai vir para cá, vai ter conexão, então, né, vai ter passagem de corrente elétrica e a lâmpada vai ligar. Tá? Então, esse aqui é o esquema de ligação de um interruptor simples. Como a gente faz isso no circuito? Então, bom, cada lâmpada também vai ser de um circuito, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui que essa lâmpada aqui é do circuito 3 e essa aqui é do circuito 4, tá? Então, lembrem, ó, pelo esquema de ligação aqui, né, a gente tem que ligar o neutro direto na lâmpada. Lembrando que aqui o meu interruptor sempre está aqui, né, aqui é o paralelo, que a gente vai ver depois. Então, vou fazer primeiro só essa ligação do interruptor simples. Então, ó, eu tenho que levar o neutro direto na lâmpada, tá? Então, ó, lembrando, é o neutro do circuito correspondente, que no caso aqui é o meu circuito 3. Então, ó, eu vou colocar o neutro aqui, tá? E com o neutro é só isso, né? Eu só tenho que fazer ele chegar até a lâmpada, porque eu não preciso ligar ele no interruptor. Quem eu vou ligar no interruptor vai ser o fase, tá? Então, o fase agora, né, eu vou fazer ele passar por aqui, mas ele não vai se ligar na lâmpada, ele vai direto pro interruptor, que é o circuito 3, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o circuito 3, tá? E aqui eu vou passar também, né? Ali eu passei só o fase, porque eu não preciso ligar o neutro na lâmpada. Bom, liguei o fase do interruptor. O que eu preciso agora? Ligar o retorno até a lâmpada. Como eu represento o retorno, seria meia fase, digamos, né? O símbolo do retorno é só um risquinho assim, tá? Então, esse aqui é o retorno. E a gente tem que colocar a letrinha dele aqui em cima, né? Que representa, então, a lâmpada que ele vai ligar. No caso aqui, ó, como este é o interruptor A, eu vou ter que, então, colocar o retorno aqui e escrever A aqui em cima, tá? Porque esse é o nosso interruptor A. Então, olha só. Trouxe o neutro até a lâmpada. O fase eu trouxe até aqui, não liguei na lâmpada e liguei no interruptor. E do interruptor para a lâmpada puxei o retorno, tá? Então essa aqui, no caso aqui, a minha lâmpada já estaria ligada, né? Já estaria passando todos os condutores necessários para ligar essa lâmpada, tá? Agora vamos ver como a gente faz a ligação de um interruptor paralelo. Bom, o interruptor paralelo ele tem dois pontos, né? Então qualquer um desses pontos a gente consegue ligar a nossa lâmpada, tá? Porém, como esse interruptor simples aqui ele tem dois terminais, o interruptor paralelo tem três, tá? Então ele tem três lugarzinhos atrás para a gente conectar um parafuso, tá? Então eu vou representar aqui, ó, um interruptor e o outro interruptor. Tá, pessoal? Então desenhei, né, meus dois interruptores aqui. Aí como eu faço? Bom, o primeiro passo, né, de ligar o neutro direto na lâmpada é o mesmo, tá? Então isso que eu vou fazer, eu vou ligar o neutro direto na lâmpada. O fase agora eu vou ligar no meu interruptor, tá? Qual deles? Tanto faz, mas a gente tem que ligar no terminal do meio, tá? Não esqueçam disso, tem que ser ligado no terminal do meio. Agora o que eu faço? Eu puxo dois retornos desse interruptor até o outro, tá? Então eu vou puxar dois retornos aqui, ó, desse interruptor até o outro. E desse último interruptor, né, do pino central aqui, né, no terminal do meio, eu vou puxar outro retorno até a lâmpada.
tá? Então vejam que aqui no interruptor paralelo a gente tem 3 retornos, tá? Mas como esse circuito funciona, né? Então, quando esse circuito aqui, esse interruptor, ele tem um contato, tá? Que, por exemplo, deixa eu pegar a caneta pra aqui. Ele pode estar tanto, ó, vou simbolizar o contato aqui e esse para baixo, tá? Então, quando a gente pressiona o botão, o que muda? Agora esse contato aqui tá para cima, né? Quando tu pressionar o contato, vai vir para baixo, vai estar sempre no pino central e você vai ficar trocando, ou para cima ou para baixo, tá? Nesse caso aqui, ó, tem a fase, aí aqui, ó, vocês estão vendo que não tem caminho, né? Então, nesse caso aqui, a nossa lâmpada seria desligada, tá? Já se eu pressionasse esse primeiro interruptor, né, ele ia trocar o contato para baixo. Então, eu vou simbolizar aqui no nosso desenho. Ele ia trocar o contato para baixo, né? Trocando o contato para baixo, ó, agora tem contato aqui, vai ter circulação de corrente e vai ligar a nossa lâmpada, tá? Já se eu pressionasse esse aqui, ó, pensem, a lâmpada está ligada. Vou pressionar esse aqui, o contato dele está para baixo e ele vai trocar para cima. Então, ó, trocou para cima, agora não tem um caminho fechado, não tem circulação de corrente e vai apagar a nossa lâmpada. Então, qualquer ponto, né, que tu acionar, qualquer interruptor que tu apertar, ele vai ligar ou desligar a lâmpada, tá? Então, assim a gente consegue, né, de 2 pontos diferentes, acionar a mesma lâmpada. Tá? Mas como a gente faz, né, representar isso aqui no nosso diagrama unifilar? Bom, a gente já viu que a gente precisa ligar o neutro direto na lâmpada. O neutro do circuito específico da lâmpada, que aqui no caso é o nosso circuito 4. Então, eu vou puxar, né, passar o condutor neutro aqui. Bom, agora o fase, né, eu ligo direto no interruptor. Qualquer um deles, tá? Eu vou escolher ligar o fase nesse aqui de baixo, tá? Então, ó, vou passar o fase por aqui, não vou ligar na lâmpada e vou trazer ele aqui pra baixo. Que no caso aqui é o meu circuito 4. Então, ó, passei aqui, tá? Bom, já liguei, né, já fiz essa ligação. Liguei o fase no interruptor. Olha só o que a gente precisa fazer agora, ó. 2 retornos até o outro interruptor. Então, agora eu preciso, né, passar esses 2 fios, né, esses 2 retornos até o outro interruptor. A simbologia do retorno a gente já viu. Então, ó, deixa o interruptor aqui. Opa, agora é o B. Então, ó, desse interruptor aqui, né, ó, tô levando 2 retornos pro outro. Então, agora eu preciso representar os 2 retornos aqui chegando até lá, né? Minha tinta, a minha caneta vermelha tá meio grossa. Desculpa a lente, tá, pessoal? Acho que vocês estão conseguindo enxergar, mas eu tô fazendo um risco mais grosso por causa da ponta da caneta. Bom, olha só, eu já fiz isso, né? Já liguei os 2 retornos até outro interruptor. E agora, né? Eu preciso ligar mais um retorno, né, do interruptor até a lâmpada. Então, agora eu preciso, né? Já cheguei com o retorno até aqui, preciso trazer o retorno do interruptor até a lâmpada. Então, eu vou colocar mais um retorno, ó. Esses aqui estão chegando, agora eu vou representar mais outros saindo e vindo para a lâmpada, ó. Então, esses 2 chegam, esse terceiro sai, né, e vem ligado na lâmpada, tá? Então, é assim que a gente desenha, né, faz o esquema de ligação, tanto, né, de interruptores simples, interruptores paralelos e também tomadas, tá? São esses os condutores que a gente precisa, tá? Então, se atentem nisso, né, depende do que vocês têm. Sempre que tiver tomada, então, vai ligar o fase, o neutro e o terra. Interruptor simples, ligamos o fase no interruptor, um retorno no interruptor para a lâmpada, o neutro direto na lâmpada, e aqui no interruptor paralelo, também neutro direto na lâmpada, fase em um dos 2 interruptores, 2 retornos de um interruptor até o outro e outro retorno, né, do interruptor até a lâmpada, tá, pessoal? Lembrando, né, aqui a simbologia, né, o interruptor paralelo ele é preenchido, já o interruptor simples ele não é preenchido. O que mais? Os eletrodutos, né, chegam nas lâmpadas e das lâmpadas que eles são distribuídos, tá? E lembrem então, né, que fase e neutro tem um específico para cada circuito, né, daí pela divisão do circuito que vocês fizeram, porém o terra é só um para todo o circuito, certo? Esses são os cuidados então que vocês têm que tomar e daí fazer as ligações corretamente. Bom, pessoal, agora, né, depois de vocês viram, né, tudo isso, de como ligar, onde colocar o quadro, como fazer o traçado dos eletrodutos, como representar a fiação, vocês peguem e façam isso para a planta de vocês, tá? Vocês já têm ali, né, a localização dos pontos, agora vocês vão representar tudo isso, tanto a tubulação quanto a fiação.
Caso vocês vejam que alguma coisa, né, ficou muito distante, assim, talvez agora, passando a fiação, vocês vejam que talvez seja melhor trocar algumas coisas de circuito, né, para deixar eles mais próximos. Então, se vocês perceberem algum errinho, alguma coisa que dá para ser melhorada, vocês voltem lá na divisão de circuitos e modifiquem isso também, tá bom?